E aí, família, firmeza, mais uma aula chave aí para nós. A aula de hoje é apogeu, né, da ordem oligárquica, ou seja, a gente vai falar agora dos pleiba, né? Sempre os pleiba, né? Mas a gente vai dar uma gingada nessa aula zica. Qual que é a fita? A gente estava vindo aí com a proclamação da República, certo? Isso é importante. Quem veio primeiro foi a República da Espada, ou seja, a gente tem aí os dois principais presidentes como representantes do Exército, das Forças Armadas, né, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E já nesse momento a gente tem uma república, né, essa república extremamente excludente e extremamente autoritária. Ou seja, como ela vai lidar com os grupos insurgentes, como ela vai lidar com os grupos que não fazem parte daquele ideal de república positivista que a gente discutiu nas duas aulas anteriores. Como eles vão lidar com isso? Através do extermínio, através da eliminação por completo dessas populações. Ou expulsa ou elimina. Um exemplo emblemático disso que a gente vai ver da passagem, inclusive da passagem da República da Espada para a República Oligárquica, ou seja, das Forças Armadas para a elite agroexportadora. As Forças Armadas deixam a presidente, a elite agroexportadora passa a ocupar esse posto, né? E a partir desse momento, essa passagem, a gente tem dois movimentos muito significativos: a Revolta de Canudos, né? O acampamento de Canudos e o movimento do cangaço, certo? Os cangaceiros são grupos que andavam nessas regiões. Quais regiões? Nas regiões onde o livro Vidas Secas mostra aonde o Fabiano vive, ou seja, a gente está falando da região do Nordeste, da seca, do interior. Então toda aquela população, presta atenção, toda aquela população que era excluída do processo da cidade, que tinham que ser excluídas, não tinham espaço para viver nessas cidades. Lembra, a cidade ela tem que ter caráter, ela tem que ter uma cara de europeu, certo? Eles querem transformar as cidades, as grandes cidades da República Brasileira numa cidade europeia. Então essas populações começam a ser retiradas dessas cidades. Isso é uma característica importante que a gente vai ver nessa aula, então já anota essa porra na aula, no caderno aí. E um desses grupos, por exemplo, são os cangaceiros. Os cangaceiros são pessoas que não têm espaço dentro das cidades e eles acabam sendo levados, expulsos para as regiões de seca, onde regiões, por exemplo, que fica 4, 5 meses sem água, uma gota de água, certo? Então as condições de vida físicas também são muito precárias e muitos grupos acabam indo para movimentos micênicos e outros acabam indo para o banditismo, né? Que aí é o caso do cangaço. O cangaço ele é enquadrado como um banditismo. Por que ele é enquadrado como um banditismo? Porque os cangaceiros são grupos nômades que andam nessas regiões de seca, onde eles atacam as cidades, eles atacam as grandes cidades e também atacam as grandes fazendas, as fazendas dessas elites agroexportadoras e, consequentemente, da classe média. Então ele ataca as duas partes da população, consequentemente, tanto a elite como a classe média, que vive nas cidades, e a elite que vive nesses grandes latifúndios rurais. Ele ataca esses dois setores, ou seja, ele é odiado por ambos e a República se volta contra eles. E aqui a gente tem a fotografia do que aconteceu com o grupo do Virgulino Ferreira, onde ele foi caçado, exterminado, todas as suas cabeças foram cortadas, inclusive da Maria Bonita, que está aqui no fundo. Todas foram cortadas e expostas em diversas cidades. Então eles pegaram as cabeças dos caras. Isso aqui, esse ritual macabro, parça. Eles pegaram, levavam de cidade em cidade para mostrar para todas as cidades mais pobres e ao fundo, né, mais interiorizadas, mostrar o que poderia acontecer caso houvesse insurgências, por exemplo, ataques aos grandes centros urbanos e também aos grandes latifúndios. Beleza? Isso aqui é um exemplo, né? Um exemplo de uma parcela da população que estava sendo excluída e a gente vai discutir mais sobre elas, beleza? Mas antes disso a gente vai falar sobre o convênio do Taubaté, algo que a gente já comentou na aula semana passada, então a gente vai passar bem rapidamente. Lembrando que esse convênio de Taubaté ele é a reafirmação dos interesses dessa elite agroexportadora, ou seja, qual é o grande interesse dessa elite agroexportadora? Agro, produzir produtos na terra, certo? Exportação, exportar para o... Então, qual é o grande meio de produção de riqueza? A agroexportação de produtos. A elite, nesse primeiro momento, é os barões do café. E a partir disso, a gente vai quebrar um pouco nesse samba dessa aula aí e vai trazer um pouco aqui mais as lutas sociais e os movimentos de resistência
Aqui é importante vocês verem duas coisas importantes, certo? O primeiro é ver como as populações que são excluídas da República, como a gente já falou nas duas aulas anteriores, né, aquelas pessoas que não participam, não se encaixam na República, como essas parcelas dessas populações vão lidar com a exclusão, como elas vão lidar, o que elas vão fazer para elas tentarem sobreviver a essa situação de extremo descaso do Estado, inclusive a ação de extermínio do Estado, né, expulsar eles, vocês vão ver. E o outro lado importante é como esse Estado lida com essas populações, isso é extremamente importante, ele lida de forma de trazê-las para o seu espectro, ele lida da forma de estender os direitos políticos, eles lidam como com isso, né? Eles exterminam, eles expulsam, o que eles fazem? O que eles fazem, né? Isso é importante. Então, para os objetivos a ser alcançado é a passagem da República Militar para a República Oligárquica, o que ela produz, aqui já vou dar a letra, é a reafirmação dos interesses da elite agroexportadora, e no convênio do Taubaté produz isso daqui muito, e o extremo caráter militarista repressivo do Estado, isso também é algo que mantém, é conservado da República da Espada para a República Agroexportadora, certo? E compreender com maior complexidade, esses dois pontos são juntos, né? Como a população excluída da República passava por esse processo, né? Como a gente disse, saber elencar movimentos de resistência contra a situação política e social dos excluídos. Então o que é importante esse terceiro ponto aqui? Para você não chegar lá e falar, mano, ninguém no Brasil nunca fez nada, nunca aconteceu nada, todo mundo aceita as coisas, vocês têm que aprender, né? Aprender na realidade não é vocês, não, o professor tem que dar condições de vocês entenderem, aí ter contato com movimentos de resistência que mostram que a população sempre excluída, ela sempre teve no movimento de confrontação contra esse Estado e também de um movimento de resistência pela sua própria sobrevivência. Beleza? Então vamos aí avançar um pouquinho mais. Tá? Os pontos a serem recapitulados, né, é compreender a historicidade da elite agroexportadora. Então a elite agroexportadora é a mesma elite, são os mesmos descendentes daquela elite que se formou ali já nos inícios dos anos em 1600, 1530, 1700, né, foi caminhando, essa elite foi passando de poder, saiu dos engenhos, foi para a mineração e veio agora para o café. São uma elite, o meu avô era, por exemplo, não o meu, né, mas assim, por exemplo, essa elite, né, ele falava, o meu avô era da região das Minas, era um grande proprietário de mina, tá ligado? E agora eu sou barão do café, político, entendeu? Essas coisas. Essa é a ideia. O projeto de república positivista, então aqui vocês vão entender quem é as pessoas que participam dessa república, ou seja, é aceita por ela e quem não é aceito por ela, e como ocorre essa inclusão e essa segregação. Aqui é um caráter importante, ocorre de forma violenta. Vocês vão ver isso é importante que fique com vocês, beleza? Aqui só por questão de nota, não é importante vocês lembrarem os nomes deles, né? Mas aqui a gente tem alguns presidentes desse período, o apogeu da república, né? O Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, todos eles são barões do café. Todos eles não são militares, nenhum deles são militares e todos eles são barões do café. Ou seja, todos eles são cagados no dinheiro, playboy mesmo. A elite agroexportadora que explorava há 400 anos 356 anos a porra da mão de obra escrava e agora continua explorando a mão de obra escrava nas suas plantações ali, análogo à escravidão, nas suas plantações de café, nos seus latifúndios herdados, né? E aí a gente vai ver aí o surgimento, né, a partir de Campos Salles, da oligarquia exercendo o poder de forma direta, ou seja, a presidência os militares saem da cadeira da presidência e quem ocupa agora são civis. Mas quem são esses civis? São pobres? Não. É proletário? Não. É negro? Não. É mulher? Não. É elite agroexportadora. Né? Só que aconteceu um contexto ali mundial onde ocorreu um declínio né, mundial no valor do café devido à reestruturação das Antilhas, né, que são colônias francesas onde a França produzia café, ou seja, como ela conseguiu se reestruturar novamente, ela conseguiu produzir mais café no mercado mundial, o preço do café cai e a partir disso o preço do café do Brasil, de todos esses presidentes, começa a perder valor, certo? O efeito da crise é agravante no Brasil, né? Agravante na República Brasileira devido aos diversos empréstimos que foi
advindo aí para a consolidação dessa república e desse ideal de república, né? Então, impossibilidade de pagar, eles acabam recorrendo a empréstimos externos, e Campos Salles, né, acabou tendo aí diversos problemas para pagar essas dívidas. Então, o que ele vai fazer? Né? Ele acabou pegando empréstimo, e para manter né, os ganhos dessa elite agroexportadora e, consequentemente, também o pagamento dos juros dessa dívida, certo, com os bancos, o que eles fizeram? Eles promoveram um convênio do Taubaté, onde que tinha o objetivo de promover a elevação do preço do produto e assim assegurar o lucro dos produtores. Como eles fazem isso? Presta atenção. Ficou confuso, né? Mas como eles fazem isso? Eles se o preço do café caiu, certo? Se o preço do café caiu, porque tem mais café no mercado, o que você precisa fazer para o preço subir? Você tem que tirar café do mercado. Para tirar café do mercado, você precisa comprar. Certo? Certo. Só que assim, o mercado exterior vai comprar? Não, porque ele está comprando dos franceses e dos brasileiros. Quem vai comprar? O Brasil vai comprar? Não. O povo brasileiro vai comprar? Não. Quem vai comprar? Eles estão ocupando o Estado. O que eles fazem? O Estado brasileiro, a República Brasileira, vai comprar esse café. Então, a República Brasileira, presta atenção, todo o excedente do café que não for comprado pelo preço antes estipulado pelo mercado exterior será comprado pelo Estado brasileiro, pela República Brasileira. Ou seja, ele pegou empréstimos e agora está usando esses empréstimos para comprar o café dele, velho. Aí o Estado vai fazer o que com esse café? Vai vender? Não, porque se ele vender o preço cai. Se ele pôr no mercado, o preço cai. Ele tem que tirar do mercado. O que ele faz? Ele estoca todo esse café. Ele compra e tira do mercado para o preço subir. E estoca ele. Só que o café é perecível, ele apodrece. O que aconteceu? Eles começaram a perder todo esse café, só que eles diminuíram a produção? Não. Eles aumentaram a produção. Eles diminuíram a compra, o Estado? Não. Eles aumentaram as compras. O que começou a fazer? Começou a queimar café em ferrovia, em labareda de trem, né? Começou a queimar café em campo aberto, porque não podia pôr no mercado. Se colocasse no mercado, o preço caía para vender, entendeu? Então o Estado comprava e não podia vender um produto perecível. Tudo para reafirmar o ganho e os interesses da elite agroexportadora. Isso é importante, lembra daquele ponto que a gente falou, certo? Beleza. Aqui a gente tem uma representação, né, da exportação, uma foto de 1895, já na República Oligárquica, de um navio, né, os caras levando as sacas de café aí para o navio que ia vender, exportar ele lá para o exterior, né? Beleza. Agora as lutas sociais, vamos lá, que o bagulho vai ficar louco agora, truta. Qual que é a fita? Canudos, né? Canudos, como eu disse, lá no ponto, nesse primeiro momento da aula, a gente consolidou a república, né? Agora, quem está no poder é a elite agroexportadora, certo? Só que essa elite agroexportadora, essa passagem da militar para a oligarquia, da espada, da República da Espada para a República Oligárquica, a gente tem aí um processo muito importante que era o banditismo, lá no Nordeste, como a gente falou. A gente vai ter Canudos aqui, lá também na mesma região, e lá no sul a gente vai ter a Guerra do Contestado, que a gente vai falar também. Mas Canudos, ele é um exemplo importantíssimo. Por que ele é um exemplo importantíssimo? Porque ele é muito, ele de forma didática, ele ajuda vocês a entenderem muito o que também foi o banditismo. Da mesma forma que aquelas pessoas que eram bandoleiros, faziam um movimento banditista e também eram cangaceiros, né, no caso, e não eram aceitos nessas cidades, certo? Com ideais aí de transformá-las, reformá-las em cidades europeias, né? Transformá-las em cidades europeias. A gente está falando que essas pessoas foram retiradas, expulsas dessas cidades, e elas foram forçadas a viver no interior aí, toda nessa região geograficamente escassa para as condições de vida mínima, certo? Por causa das secas e de nutrientes aí, de recursos para ter nutrientes, certo? O que é importante? Teve grupos que foram ao movimento banditista, só que teve grupos que foram para o movimento micênicos. O que é o movimento micênico? Antônio Conselheiro, por exemplo, ele é aí ele é um religioso, assim, não dá nem pra falar
que ele é um monge, não, mas assim, vamos falar que ele é um monge, vai, ele é um monge, né, o Antônio Conselheiro, ele é um monge, certo? E a partir disso ele funda as margens do rio Vaza Barris, né, na fazenda de Canudos, ele funda um acampamento. Só que esse acampamento começou a crescer, por que ele começou a crescer? Porque diversas pessoas que ficavam migrando de região para região da seca, fugindo da seca, e como os bandoleiros ficavam fugindo, muitas dessas pessoas acabavam encontrando em Canudos um abrigo e um lugar onde pudesse ter água e condições mínimas de abrigo e também de vida, para poder sobreviver. A gente vai falar como é essas condições de vida, inclusive, certo? Só que esse grupo ele foi extremamente mal visto pela República Brasileira. Por que ele foi extremamente mal visto pela República? Porque ele era visto como um aglomerado dos povos excluídos e uma possível, por exemplo, uma possível região que pedisse a sua independência posteriormente. Por quê? Isso é interessante, esse medo dele é justificado. Sabe por quê? Porque se essas pessoas são excluídas da República, qual é a chance delas pedirem para entrar nessa república numa condição de miséria? Quase nenhuma. Então o que eles poderiam fazer? Eles poderiam formar a sua própria república, formar o seu próprio país. Ou seja, eles tinham medo que essa região de Canudos pudesse pedir independência, né? Essa era a desculpa, né? Que eles pudessem pedir independência dessa região. E pior, sendo pessoas que são excluídas, ou seja, que podem trazer aí na sua história um verdadeiro rancor contra a República Brasileira pelo fato de terem sido expulsas das cidades e forçadas a viver em regiões extremamente degradantes, certo? Então diversas expedições foram enviadas, diversas. Aqui a gente tem, por exemplo, uma casa em Canudos, né? Aqui a foto é do Flávio de Barros, né? Um fotógrafo do Rio de Janeiro. Olha a casa, olha aqui no fundo, dá pra você ver as casinhas, ó. Como é que, olha o risco, qual era o risco que essa pessoa aqui poderia propor à República Brasileira que destruiu o Paraguai. Olha aqui, ó, isso aqui, mano, olha isso, é um acampamento, parça. As casas são de pau a pique, velho. Tá ligado? Olha os telhados de palha, mano. Tá ligado? Você acha? Qual é a chance? Isso daqui, parça, foi um movimento extremamente um movimento de extermínio contra a população pobre. Porque a justificativa deles poderem se revoltar, as condições reais deles eram muito difíceis, mas eles resistiram. Tá ligado? Canudos, mesmo tendo as condições extremamente difíceis, eles resistiram quatro expedições. Né? Desculpa, 3 expedições, e na 5ª expedição, né, foram em torno de 15 mil soldados para destruir o arraial de Canudos. Ou seja, Canudos, mesmo estando numa situação extremamente precária, ele mesmo assim resistiu bravamente às investidas do Estado para retirar essas pessoas dessa região. Por que eles queriam retirar essas pessoas dessa região? Eles caberiam nessa república? Não. E nem de forma organizada. Essa é a ideia. Eles não são possíveis nem na cidade e nem de forma organizada. Entenderam? Isso que é importante. Euclides da Cunha, por exemplo, é um jornalista que acompanhou a guerra de Canudos, a guerra contra o arraial de Canudos. Inclusive, Euclides da Cunha relata que aquilo foi um verdadeiro massacre, né? Que, tipo, a 4ª expedição, né, depois das grandes barreiras de Canudos ter ido ao chão, né, foi um verdadeiro extermínio, né, das Forças Armadas Brasileiras contra o arraial. E Euclides, né, fala, né, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, por sobreviver às condições de exclusão da República Brasileira, sobreviver nas condições de seca, conseguir se agrupar dentro de um arraial e a partir desse arraial tentar sobreviver a 1, 2, 3 investidas do exército do Estado, né, inclusive da elite agroexportadora que manda também aí a Guarda Nacional, né, obviamente, e na 4ª expedição eles são exterminados. Aqui a gente tem outra foto do Flávio, né, de Barros, onde mostra os sobreviventes do arraial de Canudos, né, a gente vê quem são esses sobreviventes, né, a gente fica bem visto aqui na foto. O que é importante? Presta atenção, olha que interessante isso, olha o que eles fizeram. Eles tinham em torno de
em torno aí, acho que de 20 mil pessoas, eu não lembro exatamente quantas pessoas, 20, 30 mil pessoas tinham na Arraial. Eu vou mostrar um vídeo que vai contar isso pra vocês. Mas eles mataram todo mundo e esses aqui foram sobreviventes. Sabe o que eles fizeram com essas pessoas? Eles levaram essas pessoas andando lá do Nordeste, lá da região da fazenda de Canudos, até o Rio de Janeiro, andando para trabalhar nas obras de construção, de revitalização da cidade do Rio de Janeiro. Olha isso, essas pessoas foram levadas do Arraial até o Rio de Janeiro para trabalhar naquelas obras e elas foram realocadas em favelas. Ou seja, é o primeiro momento que surge no Rio de Janeiro as primeiras favelas, ou seja, as primeiros agrupamentos de favelas que são fora que estão às margens da cidade do Rio de Janeiro, que estão nos morros hoje do Rio de Janeiro. O primeiro assentamento, né, que é hoje considerado como as nossas favelas, foi levado pelo Exército Brasileiro, pelos sobreviventes, das pessoas que foram poupadas pelo Exército, para o Rio de Janeiro, para serem trabalharem como escravos, ou seja, não receber porra nenhuma e ainda viverem nas margens das cidades do Rio de Janeiro. Então, ou seja, eles serão utilizados como mão de obra para, além do extermínio, os sobreviventes serão utilizados como mão de obra para para o projeto político do Rio de Janeiro, da República Brasileira, de transformar o Rio de Janeiro numa cidade europeia. Entende? Olha o caráter de como a República lida com essas pessoas excluídas. Eles exterminaram a Arraial e eles pegaram esses sobreviventes e levaram para trabalhar em regime análogo à escravidão, na revitalização para realizar o projeto, né, idealizado deles, de uma república positivista. Beleza? Caminhando nesse sentido, a gente vai falar agora da revolta da vacina. A revolta da vacina, por exemplo, ela já é no governo de Campos Salles, ou seja, a gente já está falando aqui nesse momento de um presidente da república oligárquica, certo? Um barão do café é presidente. Então, essas pessoas que foram levadas para o Rio de Janeiro para trabalhar, né, para ser utilizadas como mão de obra para a construção, a revitalização, né, essa é a palavra errada usar, né, para a aproximação do Rio de Janeiro de uma cidade europeia. Um exemplo importante desse momento foi a revolta da vacina, que já foi o primeiro governo oligárquico, né? Então, os vastos contingentes que foram sumariamente expulsos de suas habitações para dar passagem a isso que a gente fala da República Positivista de progresso. Certo? O que é o progresso? O que é progresso? Lembra? É aproximar o Brasil do quê? Do ideal europeu. Ou seja, transformar o Brasil numa cidade industrial europeia. Transformar o Rio de Janeiro em uma França. Entende? Entende? Nesse momento, quem participa, você vê, por exemplo, o pessoal aqui, ó. Você vê esse pessoal andando na França? Não. Você vê os bandoleiros, os banditismo que a gente falou lá, o Virgulino Ferreira andando lá na França? Não. Você vê o Antônio Conselheiro andando? Não. Você não vê. Ou seja, essas pessoas não fazem parte dessas, elas não podem viver nessas cidades. Então essas pessoas que foram levadas para lá também, eles foram levados para trabalhar nessas obras, mas todas vão viver nas favelas. Ou seja, fora das fronteiras dessas cidades. Certo? Então, a partir desse momento, diversas pessoas foram expulsas. Um livro importantíssimo que retrata desse momento é o Curtiço, né? Um livro excelente aí que cai no vestibular, cai na FUVEST, e ele retrata exatamente os cortiços que tinham no centro do Rio de Janeiro. E todos esses cortiços foram expulsos, todas essas pessoas foram expulsas dessas regiões e foram expulsas para viver aonde? Aonde as pessoas que já estavam ocupando, as pessoas que foram trazidas os sobreviventes de Canudos, onde esses sobreviventes de Canudos também já estavam ocupando, ou seja, nas favelas do Rio de Janeiro, certo? Então o saneamento básico, todos esses cortiços, essa expulsão, tirar essas pessoas da lá, foram também utilizados como propaganda política, certo? E a principal propaganda política que tinha ali colocado é que esses cortiços, eles eram grandes proliferadores de doenças,
né, por causa das condições ali mínimas de vida, nas condições degradantes de vida. E também aqui a gente tem, né, uma charge onde mostra Oswaldo Cruz, né, o médico que representa isso, Campos Salles, o Judiciário e o Congresso Brasileiro aqui, né, no famoso acordão. Ou seja, a gente precisa expulsar essas pessoas, então vamos usar a revolta da vacina, a peste bubônica como desculpa para a gente tirar esses pobres do centro do Rio de Janeiro. Ou seja, expulsar os cortiços, tirar esses cortiços e construir prédios, construir Copacabana, construir, entendeu? É isso, essa é a ideia. Então, o Oswaldo Cruz nessa charge, ele é utilizado como um grande bode expiatório para a reforma da cidade que eles queriam protagonizar, e nessa reforma não havia espaço para esses cortiços, muito menos para os sobreviventes de Canudos. Ou seja, eles iriam expulsar essas pessoas de lá. Certo? Mas junto com isso, houve no primeiro momento na história do Brasil um movimento de vacinação em massa. Então existem esses dois processos importantes, tanto de tentar combater a peste bubônica através, e a varíola, né, e outros males endêmicos através da vacinação, certo? Mas também como uma forma de expulsar esses pobres, essas pessoas indesejadas pela República para as margens do Rio de Janeiro, onde elas não podem ser vistas. Aqui a gente tem um bonde virado, né, na Praça da República, lá no Rio de Janeiro, o pessoal putaço, né, o exército, as forças policiais expulsando as pessoas do cortiço, e as pessoas caindo no pau aqui na revolta da vacina também, né. E aqui a gente tem uma tentativa de vacinação, né, em massa em uma região periférica, né, o início, né, de uma região periférica aqui no Rio de Janeiro, que é a região da Saúde, né, o bairro da Saúde, onde os moradores fizeram barricadas, né, para que o exército e as forças policiais não pudessem adentrar ao bairro, para que eles pudessem invadir as suas casas e vacinar essas pessoas. A questão aqui, o que é importante? Essas pessoas são contra a vacina? Não é isso. Não é isso, não existe nem essa discussão. Para de ser louco, tá ligado? Não é essa a questão aqui é que que estado é esse? O estado que chega para falar, mocinha, vem aqui, por favor, dá sua mãozinha. Agora vamos pôr aqui, ó, isso aqui vai doer, uma pitadinha só, tá? Não vai. É esse o estado que você conhece? É esse o estado que vai chegar e vai falar, bonitinho, vem cá, pega. Mano, os caras chegam com porrada, é arma, a gente morrendo. Gente que falava, não, que isso, você não pode me bater, que você quer lá, como eu não sei, eu não conheço isso, o que você quer injetar em mim, tá ligado? E os caras trocando tiro, então assim, é uma situação extremamente caótica, o Estado ele é extremamente violento, então por isso que a utilização da revolta da vacina como um bode expiatório para expulsar essas populações pobres do centro da cidade, ele funciona como um arcabouço político, ele é muito bem visto pela elite do Rio de Janeiro, certo? E o outro ponto é que também houve uma tentativa ali de tentar controlar esses males endêmicos através da vacinação, só que foi um processo de vacinação que não é igual ao que ocorre hoje, mas é um processo extremamente violento. A gente está falando de um estado que exterminou um arraial inteiro, parça. A gente está falando de um estado que destruiu, explodiu a cidade de Desderro, que hoje é considerada Florianópolis. Entenderam? A gente está falando de um estado que produziu um genocídio por completo, um extermínio da população masculina e em idade de combate do Paraguai. A gente não está falando de um estado amorzinho, bonitinho, entendeu? Isso é importante, beleza? Agora a gente vai falar aqui por último, né? Acho que senão vai ultrapassar muito tempo da aula, a revolta da Chibata, né? A revolta da Chibata, né? Ela traz um grande elemento aqui para a história para vocês, que é qual? O exército, ele é um monolítico completo, hegemônico, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo é o mesmo, ali ó, bonitinho, ó, todo mundo pensando igual? Não, não é isso. A gente viu que tanto os coronéis, tanto os altos escalões lá na República da Espada, eles brigavam entre eles. Lembra, né, que a gente teve um coronel, inclusive, um marechal, inclusive, que ameaçou bombardear a Rio de Janeiro se Deodoro da Fonseca não renunciasse. E Deodoro renunciou, entendeu? A gente está falando de uma briga no alto escalão do exército, ou seja, existem grupos dentro do exército que brigam entre si, ou seja, não é um grupo harmônico.
Só que desde a revolta, desde a Guerra do Paraguai, a gente viu que o exército começou a absorver aquele contingente da população preta, da população pobre, que estava à margem dessa população. E ele, como ele absorve isso? Ele chega lá, recrutamento em massa? Não, eles vão nas favelas, eles vão nos alagados, eles vão nas beiras dos rios, eles vão nas partes mais pobres do país e eles entram nas casas e pegam os jovens, os homens e as mulheres em idade de combate ou em funções de exercer dentro das Forças Armadas e raptam essa pessoa e levam para o exército, para servir como mão de obra dentro do exército. Como alto cargo? Não, sempre como baixo cargo. Então o exército, a partir desse momento, lá da Guerra do Paraguai, lá na monarquia, ele absorve um grande contingente dessas pessoas excluídas. Isso é muito importante. E a revolta da Chibata, ela é o estopim desse desacordo. E ela traz qual elemento pra gente? Existe um conflito já estabelecido nos altos escalões do exército. Só que a parcela excluída também, as pessoas que são extremamente violentadas pelo exército, que participam do exército e também são extremamente violentadas pelo exército, pela instituição do exército, né? Servindo como agentes das Forças Armadas, eles também começam assim a se organizar de uma forma de também reivindicar direitos mínimos para a sobrevivência. Então, por exemplo, o regime disciplinar do exército, ele vem lá da monarquia, ele vem lá dos regimes portugueses e ele elencava diversos castigos corporais extremamente violentos. Então, assim, chicotada, pau de arara, como a gente viu, inclusive até político falando isso atualmente, né? Aqui é um circo dos horrores, né, parça? Mas beleza, né? Circo dos horrores. Já naquele momento já existia esse tipo de tortura, né, que hoje políticos também falam, né? Então, assim, todos esses tipos de tortura, né, chicotada, pau de arara, jogava esses presos, esses agentes do exército em classes mais baixas dentro de porões e jogavam água e cal lá dentro. Aí vale o professor de química, né? O que acontece com a reação entre água e cal? Né, ocorre aí uma ardência, né, muito forte, um cheiro extremamente forte que arde muito os ouvidos, os olhos, a boca, né, as vias respiratórias, né, uma tortura extremamente violenta, né. E esses marinheiros, né, eles acabaram que por algum momento, né, eles acabaram sendo esses marinheiros que fazem parte da grande massa do exército, das Forças Armadas, eles foram levados aí para a Inglaterra para receber um treinamento básico para conseguir utilizar 2 encouraçados, o encouraçado Minas Gerais e o encouraçado São Paulo. Esses 2 encouraçados eram comprados do governo do Império Inglês, ou seja, eram encouraçados extremamente modernos, atuais, extremamente tecnológicos. Então, por isso, esses marinheiros foram levados para a Inglaterra para conseguir receber um treinamento para aprender a navegar com o navio, para aprender a utilizar o navio, entendeu? Chegando lá, eu vou entrar nos detalhes, eu vou passar um vídeo para vocês. Chegando lá, esses marinheiros, eles viram as condições de vida dos marinheiros ingleses. Eles ficaram extremamente assim, sem palavras, né? Tipo, como que a gente vive dessa forma como animais lá, certo? Por exemplo, um colega deles, inclusive, levou 200 chibatadas, então, ou seja, ele foi chicoteado até morrer na frente de todo mundo, né? Ninguém sobrevive a 200 chibatadas, certo? Então esse colega aí, ele foi morto na frente de todo mundo, e a partir disso, João Cândido, um grande líder, né, dos marinheiros, né, uma grande líder aí dentro desse movimento das Forças Armadas, consegue trazer para o seu espectro, né, os interesses também de outros marinheiros semelhantes a eles, ou seja, pessoas que se identificavam com João Cândido, viam que João Cândido como igual a ele, e a partir desse momento, em posse dos 2 navios, em posse do Minas Gerais e do Rio de Janeiro, vendo, né, a realidade dos marinheiros ingleses de tratamento e vendo que poderia ocorrer sim uma melhora nas condições de vida dos marinheiros, das classes mais pobres dos marinheiros, né, de todas as Forças Armadas em específico. A gente vai ver que tem a revolta também lá do Forte,
né? Mas a partir desse momento, João Cândido volta para o Rio de Janeiro com esses 2 encouraçados e ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Parça, o cara é zica, mano. O cara, com treinamento, né? Ele chegou para o presidente, mandou uma mensagem para ele falando, ó, enquanto não houver o fim, né, dos castigos corporais e melhores condições de vida para os marinheiros da Marinha Brasileira, né, enquanto não houver o fim desses castigos com o apalavrado do presidente, né, se não houver esse fim, nós vamos explodir o Rio de Janeiro, certo, cachorro? A partir desse momento, né, diante desse poder de fogo dos rebeldes, né, que estavam ali, o Estado, né, vendo eles como rebeldes, né, e nós vendo eles como zica, certo? A firma forte, né? O trem. A partir desse momento, parça, o João Cândido, ele com esse poderio desses 2 grandes navios, ele consegue, né, dobrar o presidente, consegue dobrar esse presidente, e o presidente acaba falando, não, vamos entrar num acordo aí, pá, a gente coloca o fim do castigo corporal, e nesse momento aí vocês devolvem Minas Gerais e Rio de Janeiro, certo? Devolvem esses 2 encouraçados. João Cândido, né, que está aqui nessa foto, nessa parte aqui, junto com o repórter, né, e o representante do Estado ali ao fundo, né, e os marinheiros aqui, a gente vê quem são esses marinheiros, aqui um oficial da Marinha, né, a gente vê que ele é branco, que é um playboy, né, mas aqui a gente vê que tem outras pessoas, né, o pobre mesmo, a galera, a firma forte mesmo, que fechou lá, que aprendeu com os ingleses como navegar o bagulho, usar o encouraçado e ameaçou a porra dessa república aí segregacionista. A partir desse momento, eles conseguem, em um primeiro momento, o fim dos castigos corporais, né, mas aqui a gente também tem outra foto também de marinheiros brasileiros, né, olha como eles são bem novinhos, né, a gente tem uns tiozinhos já, mas ó, esses aqui não tem 15 anos, parça. 14, 15 anos, 16 anos não tem. Beleza? São pessoas aí, os meninos bem novinhos, a bordo do Minas Gerais, certo? Olha eles aqui ó, na fotinho. Zica. Beleza? Só que em novembro, né, em 1910, né, calma aí. É isso aí. Em novembro, né, de 1910, certo? Houve também uma revolta no forte de uns tenentes, né? Que a gente vai ver lá na frente o movimento tenentista, né? Lá na frente. Mas houve uma revolta ali de uns tenentes em um forte, certo? Aonde eles também tentaram reivindicar os fins desses castigos corporais e também melhores condições de vida. Só que essa revolta foi extremamente reprimida. E a partir desse momento, né, o Estado brasileiro, a República Brasileira, viu que talvez o movimento do João Cândido pudesse servir como inspiração para outros movimentos de revolta dentro do exército, e ele prende João Cândido, né, utilizam-se daquela tortura do cal, como eu disse para vocês, né, prende diversos marinheiros que estavam com João, né, ou seja, rompendo o pacto que eles tinham feito, né, e a partir desse momento, né, o pacto é quebrado, né, mas o que é importante nessa revolta da Chibata? Importante é ver que o exército, né, que agora o exército ele não é uma massa única, né, ele não é um tijolo maciço, né, ele tem pessoas pobres agora inseridas dentro dessas forças armadas, eles têm conflito dentro dos altos escalões, os altos escalões é resguardado para as pessoas com alto poder aquisitivo e segregados para os pobres, e os pobres ficam à margem, e eles reivindicam dentro das próprias forças armadas melhores condições de vida e melhores condições aí para pôr fim aos castigos corporais. Isso é extremamente importante. Tá? Então a gente começa já a dissolver essa ideia que a gente tem hoje atual, por exemplo, de umas forças armadas sólida, única e incontestável, que só pensa de uma forma e que na realidade não existe setores das forças armadas que estejam alinhados com diversas formas ideológicas de política, por dizer. Beleza? Então é isso, quebrada. Até a próxima aula e é nóis.